Graça e paz, queridos. Que o Senhor te abençoe grandemente. E como a palavra é decisão, a gente decide a não parar e nem ficar paralisado com a situação. Nós não tínhamos conseguido firmar o segmento da gravação, né, do ao vivo, mas o importante, o primordial é que a palavra possa chegar ao seu coração e nós possamos receber essa palavra que vem da parte de Deus, que é decisão. Eu quero orar com você nesse momento. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um dos seus filhos que estão assistindo, Deus, essa gravação agora. Que sejamos, Deus, tocados pela Tua palavra, Senhor, e sejamos fortalecidos por Ti, Pai. Senhor, que todo impedimento seja repreendido agora e que o Senhor possa liberar, Deus, um canal de acesso dessa comunicação, Senhor. Em nome de Jesus. Que você seja abençoado nessa noite agora, né? Em nome de Jesus. Eu tinha falado sobre decisão. Deus nos deu essa palavra sobre decidir. E Deus é tão lindo que Ele nos dá o livre-arbítrio, né? De escolha, poder de decisão. E às vezes a gente decide de uma forma que nos prejudicamos depois. E eu quero iniciar com você falando de alguns textos que o Senhor me trouxe ao coração. Provérbios 23:7 diz: porque assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Ou seja, assim como você imagina de você, assim você é. Se você pensar que você é uma pessoa que não tem futuro, não vai dar em nada porque alguém disse isso, ou que você não tem potencial, ou então que o teu chamado está errado, que não era para ser assim, você decide acreditar naquilo que as pessoas falam. Mas quando você tem a consciência de que você está em Cristo e que você nasceu para o louvor da glória do Senhor, a coisa muda. Eu decido ficar com aquilo que Deus fala ao meu respeito. Eu decido acreditar naquilo que a palavra de Deus fala ao meu respeito. Então, eu declaro que eu entendo que a minha vida está escondida em Deus e que todas as coisas que eu posso fazer para a glória do Senhor é produzir fruto, né? E que esse fruto possa saltar para a vida eterna. Então eu entendo. Então eu não só imagino que eu sou uma bênção, como eu creio que eu sou uma bênção e assim será. E assim eu sigo com uma mente firmada em Deus, com um coração estabelecido em Deus. Amém? Tem um outro texto que fala de Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, eu não sei o que você tem falado, eu não sei quais têm sido as suas decisões, o que você tem sido forçado a decidir em situação de pressão, e nunca é bom a gente decidir nada em situação de pressão, ou porque por terceiros, por coisas que falaram. Às vezes é uma decisão séria que tem que ser tomada e a gente acaba sendo influenciado. Então, por pessoas que às vezes não estão alinhados pela palavra, e mesmo que seja às vezes um amigo que dê uma sugestão, ou você faça assim, se eu fosse você eu decidiria assim, o nosso pensamento, o nosso coração precisa estar colocado em Deus, para que o Espírito Santo venha e nos dê uma direção do que é que Ele quer que a gente faça. Então você decide a ouvir a voz do Espírito de Deus. Deus pode usar pessoas para falar conosco? Sim, Ele pode. Mas antes de Deus usar qualquer pessoa para falar conosco, Ele vai falar com a gente primeiro. Então Ele vai estabelecer a vontade dEle no nosso coração e vai nos direcionar pela palavra. Por isso que está aqui. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, o que é que você tem semeado? O que é que você tem decidido a semear? Como tem sido a sua colheita? Confia no Senhor. Estabeleça entre Deus e você o relacionamento verdadeiro, não a religião, né? Não o costume, mas decida andar pela palavra do Senhor. Isso que nos traz fortalecimento, irmãos, porque opiniões vão vir diversas, muitas pessoas virão falando aquilo que eles acham que deve fazer, muitas pessoas às vezes querem decidir para você sua vida, querem falar o que é que a gente quer fazer, né? Na verdade, o que é que a gente deve fazer. Então, eu não posso decidir nada à mercê do que as pessoas querem. Eu preciso decidir estar diante do Senhor, decidir andar pela palavra dEle, andar alinhado com aquilo que Deus tem para minha vida. Se Ele quiser direcionar alguém para me falar alguma coisa, Ele já vai ter falado comigo. Então, quando você entende onde você está, com quem você está e quem você é, fica mais fácil. As nossas decisões precisam ser pautadas pela palavra de Deus e não por aquilo que eu acho, nem aquilo que eu acho, e nem aquilo que o amigo acha ou que alguém vai falar. Mas eu preciso estar com a minha decisão, a minha linha de raciocínio para tomar minhas decisões, né? O que quer que seja para eu fazer, pautado na palavra de Deus. Vai fazer uma decisão errada uma vez ou outra? Vai acontecer, nós somos humanos, mas nós temos a bússola que é a palavra de Deus, para nos direcionar.
O que acontece é que muitas vezes nós queremos decidir por aquilo que está aparente, né? No calor da emoção, e aí a gente sai decidindo e se prejudica lá na frente. Algumas decisões que às vezes você não pode mudar mais. Então que você seja fortalecido no Senhor e que você possa estar semeando uma boa palavra, que você possa estar semeando bons pensamentos, que haja paz, né, na sua mente, no seu coração, haja alinhamento, para que quando você tiver que decidir alguma coisa, você não fique perdido, porque o que a gente vê muitas vezes, muitas pessoas perdidas, né? Muitos irmãos às vezes até com problema da fé, sem ter norte. Cristo é o nosso centro, Cristo é o nosso cerne. Você precisa estar estabelecido, eu e você, em Deus, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Não tem conselheiro melhor, é o Espírito Santo de Deus que vai nos direcionar nas decisões assertivas, né? No seu ministério, sua casa, sua vida, com seus filhos, com seu trabalho, ele vai nos direcionar. Então decida ouvir a voz do Espírito de Deus. O restante que vier vai ser bônus, porque você já vai estar alinhado com a palavra de Deus. Então semeie coisas boas. E também em Mateus 12:34 está dito assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, do que tem estado cheio o nosso coração? Será que a gente acabou decidindo a entrar nessa vibe, né, de como está o mundo? Você já se pegou, né, concordando com as pessoas? Tá ruim mesmo, é verdade, tá bem ruim mesmo. A gente acaba entrando, decidindo alinhar nossa mente à mente do mundo. E aí está totalmente fora com o que diz Romanos 12:1 e 2. Está escrito lá que eu não posso me conformar com esse mundo, mas eu preciso renovar a minha mentalidade. Se está dizendo que eu tenho que renovar, é porque ela precisa de uma injeção de vitamina, ela precisa estar redirecionada. Semana passada nós falamos sobre redirecionar a rota. Então eu preciso trazer minha mente cativa à obediência de Deus, para que as minhas decisões sejam direcionadas em Deus. Então eu não posso andar à mercê do que as pessoas falam. O coração das pessoas, os nossos corações às vezes está cheio de tanta coisa. E aí é o momento que a gente tem que tomar cuidado para não soltar qualquer tipo de palavra, né? A gente tem que decidir a pensar. E aí a gente fala entra um pouquinho no domínio próprio. Porque você tem que decidir o que vai falar. Porque depois que as palavras saírem, elas já saíram. Não tem como retroceder. É como pegar, né, um monte de papel picado e jogar do alto de um prédio. Não vai resgatar nunca. Então eu preciso saber o que está no meu coração. Eu preciso decidir estar alinhado com a palavra de Deus, para que as palavras que vão sair da minha boca não vá ferir o outro, não vai causar nenhum dano. Pastora, mas a gente erra. Torno a dizer, somos passíveis de erro porque somos humanos. Mas, irmãos, a gente não precisa decidir a ficar errando sempre na mesma coisa, dando volta na mesma situação. Né? Você precisa decidir sair também dessas situações, sair da terra do conformismo, né? Sair da terra da autocomiseração, não é assim? Sair da terra de se sentir coitado, porque foi para bênção e para vitória, para a vida abundante que Deus nos chamou. Então, você que decide e eu que decido. Vou viver o tempo todo falando coisas que não está alinhado com a palavra de Deus e tendo um resultado fatídico. É escolha, é poder de escolha, é poder de decisão. Você pode decidir andar como todo mundo anda, da mesma forma, e ter um resultado igual, ou seja, nenhum. Mas você pode decidir fazer uma mudança de rota, de pensamento, reestruturar sua mente em Cristo e ter um resultado melhor. E aí o que tiver cheio o meu coração vai poder a minha boca expressar a glória do Senhor. E mesmo que venham as intempéries, em tempo de dificuldade, você vai sempre ter, meu querido e minha querida, uma palavra de fortalecimento para o teu espírito, para a tua vida. Amém? E também em 1 Coríntios, capítulo 10, do 23 ao 33, está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha, o tempo todo você vê que a palavra de Deus sempre redireciona o homem. Né? Jesus sempre, quando ia fazer algum milagre, falava: o que você quer que eu faça? Né? Sempre dando ao homem a decisão, poder de decisão. Né? Sempre para o que você escolhe. Né? Escolhe o que você quer. Você quer a vida ou você quer a morte? O que você vai escolher? Então, eu tenho acesso a tudo. Você pode ter acesso a tudo. Você pode escolher fazer o que você quiser. Mas convém. Eu preciso decidir andar alinhado com a palavra de Deus e fazer aquilo que vai exaltar o nome do Senhor. Aquilo que não vai me fazer chorar depois. Porque depois a gente vai chorar, não vai ter como retornar.
nós vamos nos sentir os mais miseráveis, mas na verdade foi decisão minha, decisão sua. E a gente quer achar um culpado. Não tem um culpado. Foi você quem decidiu. Ninguém botou uma corda no pescoço para que você tomasse uma decisão. Mas nós precisamos entrar em linha com a palavra do Senhor e entender que nós temos que andar alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. Mesmo em tempo de perturbação, de perseguição, de prova, a gente tem que parar e dar uma respirada e entender o que é que Deus está fazendo e falando daquela situação, para que a gente não saia abruptamente tomando decisão de qualquer maneira. A nível de decisão, a gente sempre fala que Deus coloca, às vezes, situações que aparentemente fala, meu Deus, não tem saída. O que eu vou fazer nessa situação? O que eu faço nessa situação? E eu quero falar de 3 pessoas que tomaram, na Bíblia, que tomaram decisões muito importantes e que refletiram não somente para eles, mas como povo, para o povo deles. E para a representatividade do Senhor, servos de Deus. Né? Eu peguei 3 pessoas em específico, mas tem muito mais. Queria falar sobre Daniel, sobre José e sobre Esther. Daniel tinha, ele e os seus amigos, toda a liberdade para decidir e fazer o que quisessem, porque eles estavam dentro do palácio, foram colocados lá, porque estava por um processo de seleção, para ver quem ia ficar trabalhando lá com o rei, quem ia estar lá, que ia ser eleito, qual dos rapazes que iam ser eleitos para estar lá no palácio com o rei, e foi ele e os amigos dele. E aí eu fico pensando, Daniel, com toda aquilo que era oferecido para ele, com tudo que estava ali à mão, ele podia comer o que ele quisesse, fazer o que ele quisesse. E ele estava lá por direito, ele foi colocado lá para isso mesmo, para ser testado por todo esse tempo. E aí ele escolheu, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, do palácio, ali do lugar. Ele se decidiu, mesmo estando ali, não viver como eles viviam ali. E eu tenho, irmãos, o palácio como o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos embaixadores de Cristo. Então você vai escolher, você tem poder de escolher, eu e você. Eu posso escolher viver nos padrões que o mundo estabelece, como eu posso escolher viver dentro daquilo dos preceitos e dos princípios que Deus estabeleceu. Daniel escolheu viver nos princípios que Deus tinha estabelecido, não tinha problema. Olha a situação, com tudo à mão, com tudo ali que ele poderia utilizar, né, comer melhor, enfim. Eu quero dizer que o palácio representa o mundo. Ele escolheu ficar com a porção que Deus tinha separado para ele. Ele escolheu viver uma vida em santidade, escolheu uma alimentação diferente. Então, o que é que você tem escolhido? O que é que eu tenho escolhido alimentar a minha alma e o meu coração? O que eu tenho decidido a comer? Que alimentação a gente tem usufruído? O que a gente tem comido? A gente está no palácio, que é o mundo, e está tudo à mão para você escolher. O que você tem decidido comer? O que você tem decidido? Eles decidiram por comer folhinhas, né? E se manter na postura deles e se abster de algumas coisas, de alguns alimentos. Escolheram tomar uma outra rota, tomar um outro posicionamento. Então, posicionamento também é escolha. E o final qual foi? Um final de bênção, porque eles foram escolhidos, ao final, como os melhores, os mais formosos, os mais inteligentes. Deus sabe de todas as coisas, então, mas você que decide. O Senhor não vai te coagir a fazer nada ou a escolher alguma coisa. Ele te direciona. O Espírito Santo te direciona pela palavra. É diferente. E a decisão tem que ser nossa. Aí temos José. Eu falo que José foi do poço para governar. Ele não saberia todo o trâmite que ele teria que passar. Mas ele foi perseguido pelos irmãos, foi jogado no poço, né? Ficou aquela coisa, mata, né? Não, vamos jogar no poço. Ah, vamos vender. Então até nesse trâmite tinha o plano de Deus. Havia um projeto de Deus em tudo isso. Às vezes nós estamos vivendo algumas coisas, né? A gente decide viver algumas coisas, algumas situações, outras você não sabe nem por que você está passando por aquilo. Mas o Senhor sabe, Ele consegue trilhar todas as coisas e fazer com que tudo possa culminar para glorificar o nome dEle. E nós somos testados no decorrer da caminhada. Mas mesmo sendo testados e passando por situações, você tem que decidir aquilo que você vai fazer. E José decidiu. José podia decidir ficar com mágoa dos irmãos deles o tempo todo. Eu não sei se você que está me assistindo está aí um tempo aí sem falar com seus irmãos, mesmo que seja carnal ou irmão em Cristo, né? Eu não sei. José tinha tudo para ficar em litígio com os irmãos dele, definitivamente. E quando tivesse a chance, se vingar. Não, ele não escolheu isso. A Bíblia não fala do questionamento dele sobre os irmãos dele. A Bíblia fala do que Deus fez com ele. Passou pelo processo de poço,
foi para o Egito, chegou lá, foi também testado, foi tentado pela mulher do rei, né? Na casa de Potifar ele foi tentado, foi caluniado, e lá, mesmo sem merecer, foi para a prisão. Olha todo o processo. E na prisão, todo aquele trâmite, todo aquele processo, lá ele foi lembrado, aí volta lá para o palácio. E aí depois todo um processo, ele acabou sendo o braço direito do rei, a cabeça pensante. Olha, irmãos, então eu quero que você entenda, as nossas decisões vão nos levar a lugares bons ou lugares ruins. Então, José, ele obedeceu à voz do Senhor. E ele decidiu obedecer, mesmo sendo tentado pela mulher de Potifar, ele decidiu a obedecer. E eu sempre brinco, eu digo, a mulher de Potifar não era fraca não, com certeza era uma mulher muito bonita, né, que tinha uma sensualidade aflorada, e enfim, e ela investiu. E a Bíblia fala que ela não investiu só uma vez, era todos os dias ela investia. E José teve que manter a mente dele firmada em Deus. José precisou manter a mente dele, ele teve que decidir manter a mente dele firmada em Deus. Ele decidiu servir ao Deus que era o Senhor da vida dele. Por isso que ele falou, eu vou obedecer ao meu Senhor, eu vou obedecer ao meu Deus. E foi assim, José decidiu se manter em integridade. E assim foi vitorioso. E vocês veem depois na palavra de Deus, em todo o decorrer da palavra, que ele foi exaltado, foi abençoado, tomou um lugar de posicionamento de honra. E o melhor, os irmãos vieram até ele e ele não lançou ninguém fora. Ele não ficou jogando em rosto. Ele decidiu também perdoar. Mais uma vez, Deus falando conosco sobre perdão. José. E agora Esther. A rainha Esther. Né? Eu sempre falo, poxa, a Esther já era órfã, depois foi criada pelo tio, aí quando ela estava em situação de segurança com o tio, daqui a pouco saiu um concurso que o rei precisava casar e ia escolher uma moça, né? E ela foi posta lá no meio de tudo aquilo, e por um momento sem saber o que estava acontecendo, saiu da zona de conforto. Muitas vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto, e nós temos que decidir continuar crendo na palavra. É isso, independente das intempéries, você e eu precisamos decidir a continuar crendo na palavra. Talvez vá parecer que nada está acontecendo ou que tudo está contra você. Você continua crendo na palavra que vem do Senhor, porque o Deus que prometeu é fiel. E ela continuou seguindo, ela participou de todo o concurso, entrou e foi aprovada para ser a esposa do rei. Pronto, lá estava Esther, né? Nós estávamos lá juntos, lá junto com o rei, casada. Daqui a pouco me sai uma sentença para o povo judeu e de morte. Aí vem Mardoqueu e fala com a Esther. E a Esther fala, eu não posso entrar diante do rei. Se eu entrar diante do rei sem ser chamado, eu vou morrer. Ele tem que estender o cetro. E Mardoqueu viu a posição dela e falou, olha, se você não for, o nosso Deus vai levantar alguém. Mas lembre uma coisa, que se você não for, você é judia. Só lembra disso. Mas quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou. Para esse propósito. Então, as decisões nossas em Deus, elas culminam no propósito que Ele tem para nós. Então eu sempre digo, é melhor obedecer. Talvez você não esteja entendendo nada, mas é melhor obedecer. Obedeça a voz do Senhor, meu querido e minha querida. Obedeça a voz do Senhor. A honra e a vitória na obediência. Esther se posicionou e ela disse, não, eu vou. Mas ela se posicionou em obediência e em atitude também. Ela decidiu acreditar, ela decidiu crer. Independente do que ela fosse encontrar com o rei, ela decidiu crer e ela falou, não, eu vou. Colocou todo mundo para jejuar, ela também jejuou, se preparou, ela se posicionou e Deus deu o favor do coração do rei. Quando ela foi falar com o rei, ela foi ouvida e Deus mudou toda uma história. Então, na decisão de uma mulher, na decisão de José, na decisão de Daniel, na decisão dessas pessoas e muitos outros, houve a mudança de um povo, da história de um povo. Então, talvez na sua decisão haverá a mudança da história da sua família. Quem sabe na sua decisão haverá a mudança da história do nosso mundo, do nosso planeta, dentro da sua casa. Porque antes de nós alcançarmos o mundo, nós precisamos alcançar os nossos. Então, Deus conta com a sua decisão em Cristo, que Deus conta com a sua decisão na palavra, que você possa unir o seu coração e eu também ao coração do Senhor. Decida obedecer, decida andar em aliança com o Senhor. E muitas pessoas ultimamente têm perdido a fé, tem muitas pessoas que estão apostatando da fé, tem pessoas que não creem mais, tem muitas pessoas que não têm mais, não congregam mais em lugar nenhum, não se permitem estar na comunhão. Pastor, a gente está na pandemia. Irmãos, nós estamos na pandemia agora,
mas nós somos do corpo de Cristo. Cada um tem uma igreja que pode congregar. Nós somos a igreja, mas você sabe, você está indo para o templo. Cada um tem um ministério para ser exercido e nós vamos deixando. A gente decide deixar para lá, decide não fazer mais. Nós decidimos, não queremos mais, né? A gente vai fazendo escolhas. Esse sim, esse não, esse eu não quero. Mas hoje, que o Senhor possa nos alinhar à sua vontade. E que você decida, se você estiver distante do Senhor, a voltar ao Senhor, voltar à sua casa e dar o seu melhor e celebrar com o Senhor e exercer o propósito e o chamado para o qual você foi levantado. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde. Espero que essa palavra chegue ao teu coração, como tem chegado ao meu. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.